Fala aí, gente! Estamos ao vivo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nessa aí. Mais uma manhã de oportunidade. Escreve aí, ó, manhã de oportunidade já. E já chega apertando esse coraçãozinho aí. Francisco, você sempre tá pedindo. A gente pede, gente, ó, presta atenção, ó. A gente pede para você explodir o coraçãozinho, mandar foguinho, comentar, compartilhar a live. Para quê? Para que o Instagram ele possa entregar a mensagem para mais pessoas. Então, o algoritmo, quando você explode o coraçãozinho, ele entende que a mensagem está fazendo sentido. E aí ele manda a mensagem para mais pessoas. Não é que, porque você pede, é preciso fazer isso. Não, não é preciso. É só para isso. Porque o algoritmo a gente não manda nele, mas quando ele é a máquina, né? Quando ele percebe que você está explodindo um coraçãozinho ali, ele percebe que aquela mensagem está fazendo sentido e vamos mandar para mais pessoas, entendeu? Então é isso. Então bora aí para mais uma manhã de oportunidade, manhã de sabedoria aí. E a prosperidade, gente, ela não é algo de fora para dentro, presta atenção. Apesar de muitas pessoas pensarem que é assim, mas a prosperidade, entenda, é de dentro para fora. Como eu falei, Jesus falou assim: do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Então, quando ele falou assim, ele quer dizer o quê? Que é de dentro para fora. Entende? Então, meu convite é para que você faça um mergulho. Faça um mergulho para dentro de si. Presta atenção. Faça um mergulho para dentro de si. Então, quanto mais você se conhecer, mais identificará o que precisa mudar para se tornar vitorioso. Uau! Então, o primeiro objetivo desse mergulho intenso é resolver os problemas que você tem consigo mesmo e fazer essa mudança de mentalidade, essa metanoia e fazer essa transformação mental. Então bora aí hoje, para você que não me segue, já me segue aí. Para você, gente, que está assistindo a live pelo replay, não esquece de deixar seu feedback, escreve aí nos comentários aí seu feedback. Bora aí para mais uma manhã de sabedoria, manhã de aprendizado aí, já buscando essa sabedoria do alto, acessar todos os dias essa fonte que é esse rio de água viva, acessar esse rio que está aonde? Dentro de você. Presta atenção, o rio está fluindo dentro de você, mas Jesus deixou a mensagem aí, esse rio ele flui dentro de você. Então olha só o que a gente vai trazer aqui hoje pela essa manhã. 1 Coríntios, escreve aí, ó, 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. E sabedoria do mundo e loucura da cruz. Sabedoria do mundo e loucura da cruz. 1 Coríntios. Bora aí, eu vou fazer a leitura então aqui, ó, do 18 ao 31. Esse evangelho é massa, gente. Então acompanha aí. Você que está com a sua Bíblia aí, você que acessa ela todos os dias. 18 ao 31. 1 Coríntios. Bora nessa aí. Bora para a leitura. E 1 Coríntios foi escrito por apóstolo Paulo, né, gente? Apóstolo Paulo que escreveu 1 Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Bora aí, ó. Escreve aí, ó. Treinar até se tornar. Uau. Treinar até se tornar. 1 Coríntios 18 ao 31. 18 aqui, ó. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos por nós,
é uma força divina. 19. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, e anularei, aliás, a prudência, presta atenção, a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Ele faz uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o sábio? Onde o erudito? Outra pergunta. Onde o argumentador deste mundo? 3 perguntas para a gente aqui já nessa manhã. Do apóstolo Paulo aqui. Essa sabedoria, já 3 perguntas. E aí ele fala assim, ó: acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria desse mundo? Ele fez outra pergunta também para a gente aqui. Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria desse mundo? Por isso que eu falo para você aqui, ó. Ele está dizendo aqui o quê? Para nós. Ele está dizendo aqui para você o seguinte, ó: a sabedoria desse mundo é essa sabedoria vertical. Quando eu falo busque a sabedoria do alto todos os dias, acesse essa sabedoria. Então, essa sabedoria horizontal, porque essa vertical aqui, ó, é a sabedoria do mundo, mas essa horizontal é a sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Aí no 21 ele fala: já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprovém a Deus salvar os que crêem pela loucura de sua mensagem. E nesse 1 Coríntios ele fala aqui sobre essa loucura da mensagem aqui. 1 Coríntios ele fala sobre essa loucura, ó. Vou repetir aqui pra gente, ó. Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprovém a Deus salvar os que creem pela loucura de sua mensagem. E sabe o que acontece? Acontece que nesse mesmo livro de 1 Coríntios, ele fala algo que é maravilhoso. Quando eu comecei a fazer minhas leituras, comecei a estudar, presta atenção, estudar aqui no digital, estudar essa ferramenta, sabe o que acontece? Muita gente não chegaram para mim, ó, presta atenção nisso aqui, ó, não chegaram para mim, mas chegaram para minha esposa, para pessoas mais próximas de mim, e falavam assim: esse menino tá ficando doido, ele tá ficando louco, E aí, sabe o que eu falava sempre? Eu sempre, talvez você esteja passando por isso, ou não sei, você que sai do seu ecossistema ali, e você talvez passe por isso. E eu sempre falava isso, ó. Em 1 Coríntios 3, eu sempre falava isso. Coríntios 3, 18. Eu até circulei aqui, porque toda vida que alguém falava isso, eu mandava a pessoa ler isso aqui, ó. 1 Coríntios 3, 18. Eu mandava a pessoa ler isso aqui, gente, ó. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se julgar sábio, presta atenção nisso aqui, ó. A maneira deste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois diz a Escritura. Entendeu? Então a pessoa disse assim: esse menino está ficando louco. Aí eu pegava e mandava a pessoa entender sobre o que é a loucura.
diante. Eu falava desse versículo aqui. Eu sempre mandava a pessoa vir para esse versículo aqui, ó. Vai lá em 1 Coríntios 3:18 e lê para você ver o que é a loucura que você está achando. Que muitas vezes me chamava de louco, né? Eu mandava vir aqui. Porque ele fala justamente isso. Faça-se louco para tornar-se sábio. Uau! Então já para essa manhã aí, para você começar já a entender, ó. Faça-se louco para se tornar sábio. Se tornar sábio. Uau, Francisco. Quer dizer que muitas vezes a pessoa acha que você está ficando louco, mas é isso que eu faço. É isso que eu entendi, que fala na palavra, faça-se louco para se tornar sábio. Entendeu? Então voltando aqui a hoje, que a gente está na 1 Coríntios 1. Gente, você que está chegando ao vivo agora comigo, já explode o coraçãozinho aí. Bom dia, manda aí, foguinho. Entrou agora Emanuel, seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Emanuel. Vamos então continuar nossa leitura aqui, que é sabedoria do mundo, é loucura da cruz. Versos 22, ó. Os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer grego, força de Deus e sabedoria de Deus. Presta atenção nisso aqui, nessa sabedoria. 25, ó. Pois a loucura de Deus, ó, isso aqui é forte. Já para essa manhã, para você começar a entender o que isso aqui é forte. No 25 ele fala assim, ó, pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. O que é isso? Mesmo na loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. E ele ainda fala assim, ó, e mais sábia do que os homens. E fala assim, ó, e a fraqueza, presta atenção, ó, a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. O que é isso? Para você entender. Que mesmo muitas vezes quando você se vê fraco, entenda que mesmo com a sua fraqueza, você tem que entender que você carrega a imagem e semelhança de um Deus, de um Pai, que nos fala que, mesmo que ele fala aqui, ó, no 25, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Uau! Então quando você começa a buscar Ele, a ter uma intimidade, gente, você tem que ter intimidade com o Pai, todos os dias acessar e buscar essa sabedoria que esteve com Ele, sempre esteve com Ele o tempo todo, desde o início dos séculos. E isso está escrito em está escrito em Eclesiástico 1, sabedoria. Eu sempre gosto de falar sobre essa parte. Eu vou até acessar aqui. Por que acessar, Francisco? Acessar porque, já que eu estou com acesso, então bora acessar aqui só para mostrar para vocês que eu acho massa essa sabedoria. Sabedoria, olha só. Sabedoria na vida. Sabedoria, gente, é temor do Senhor. Em em Eclesiástico 1, ele fala assim, ó, toda sabedoria vem do Senhor, Deus. Uau! Ela sempre esteve com Ele. Ela sempre esteve com Ele e ela existe antes de todos os séculos. É por isso que muitas vezes eu aconselho você, bora buscar essa sabedoria do alto.
sabedoria do alto. Essa sabedoria, gente, que você tem que acessar todos os dias, buscar ela todos os dias, assim como você busca o ouro e a prata. Busca essa sabedoria, como você busca o ouro e a prata. Um coração humilde e ensinável é o que você deve ter. Coração humilde e ensinável. Uau! Presta atenção. Então vamos continuar aqui, versículo 26. Vede, irmão, o vosso grupo de eleitos, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Versos 27. O que é estúpido ao mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. Uau! Olha o que ele está dizendo para nós. Ele está dizendo aqui para você nessa manhã. Deus o escolheu. Então Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo. Preste atenção nessa passagem aqui que ele está dizendo para nós nessa manhã. Está dizendo que Deus escolheu para confundir os sábios e o que é fraco no mundo. Deus o escolheu para confundir os fortes. Que massa! Então, quando você começa a entender que você já é um escolhido, você começa a entender isso aqui, ó. Deus o escolheu para confundir os fortes. Em versos 28 ele fala assim, ó. E o que é, viu e desprezei-vos do mundo. Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir os que são. Então, aquelas coisas que nada são, para destruir os que são. Que massa! E versos 29 ele fala, ó, assim, ó, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Uau! E por sua graça que estais, por sua graça que estais em Jesus Cristo. Qual graça? A graça de Deus. E aí é por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria. Que é isso, gente? Que da parte de Deus se tornou-se para nós sabedoria. Jesus, ele fala no 30 aqui, ó. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. 3 coisas bem fortes para nós entender nessa manhã. Sabedoria, que ele fala aqui. Justiça, santificação e redenção. Que massa! E para finalizar, olha o que ele diz aqui para você, ó, nessa manhã. Para que, como está escrito, ó gente, está escrito, quem se gloria, gloria-se no Senhor. Quem se gloria, gloria-se no Senhor. Ou seja, muitas vezes você vê uma pessoa se gloriando, mas ela esquece muitas vezes de se gloriar no Senhor. Por que está escrito? A glória é do Senhor. O tempo todo a glória é do Senhor. Então não adianta. Muitas vezes a pessoa quer se gloriar, mas acaba esquecendo. Ei, presta atenção, ó, a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Quando ele falou aqui no versos 30, e por sua graça, por sua graça que estais em Jesus Cristo,
que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Que massa! E Jesus, ele se tornou para nós o quê? Um aproximador. O pecado, ele nos afasta de Deus. Presta atenção, ó, o pecado, ele nos afasta de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. E a gente se afasta dele por conta do pecado. Mas Deus nunca se afasta de você. Então, muitas vezes você se afasta de Deus por conta do pecado, mas Deus nunca se afasta de você. Presta atenção nisso. Ó. O que acontece? Jesus, ele venceu o pecado. Ele venceu e se tornou para nós o quê? Para nós um aproximador de Deus, aproximador do Pai. Então Jesus, ele se tornou para nós um aproximador. É tanto que está escrito em João, né? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala eu sou, ele quer dizer o que, gente? Ele quer dizer que o eu sou, gente, ó, presta atenção nisso aqui, ó. O eu sou é Deus em você, é Deus em nós. O eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está dizendo é Deus em mim, é Deus em você. Então, toda vida que você disser eu sou, é Deus em nós, é Deus em nós, é Deus em você. Caminho, verdade e a vida. Cara, quando eu peguei esse código da verdade, foi aí onde eu explodi. Falei, é aqui, pô. Se eu estou trabalhando com algo e eu tenho envolvido alguma mentira, quando você pega esse código aí nessa manhã, quando você pensa nesse código, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ei, existe a verdade aí no meio. Então você não pode mentir nem mesmo para os seus filhos ou para sua esposa. Uma mentira que muitas vezes a gente diz assim, não, Francisco, mas eu menti, foi só uma mentirazinha que eu disse para minha filha assim. Depois disso eu passei a falar a verdade. O mais que eu, por exemplo, ó, pega isso aqui, ó. O mais que eu vou sair de casa, minha filha esteja chorando ali, e aí eu invento uma mentira para ela, para poder ela parar de chorar, eu não faço mais isso. Quando eu entendi esse código de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade, gente, a verdade é o que, Francisco? Muitas vezes a pessoa diz assim, a verdade é só uma mentirazinha, Francisco, é só uma mentirazinha, mas presta atenção nisso que eu vou dizer, ó. Ou é 90, ou é 100%, ou não é, porque a pessoa muitas vezes quer ser 90 ou 95, mas não é 100%, tem que ser 100%, na verdade, e começar a entender sobre isso. Então se eu pego e digo assim, não filha, para de chorar, eu vou para tal canto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, inventando ali algo para ela parar, eu estou mentindo. Então agora eu não falo mais essa mentira, eu falo logo a verdade para ela. Eu falo a verdade, nem que ela fique chorando, mas eu falo a verdade. Para minha esposa do mesmo jeito. Por que eu estou falando isso? Presta atenção, ó, por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a estudar sobre essa ferramenta internet, sobre essa ferramenta que é forte, sobre essa ferramenta algoritmo, por isso que eu digo, explode o coração, gente, aí, porque quando você entende o algoritmo, o que acontece? Ele só vai mandar live para outras pessoas, ele só vai compartilhar o seu conteúdo com outras pessoas, ou seja, compartilhar por fala, ele mandar para mais pessoas, entregar, gente, porque isso é uma ferramenta, isso é uma ferramenta que muito das pessoas não entendem dessa ferramenta. Talvez você não entenda também, mas isso é uma ferramenta forte, poderosa. E a gente tem que entender dessa ferramenta, porque é um jogo. Ou você joga ou você será jogado. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei, existia uma mentira dentro da minha casa. Então, eu não falava a verdade para minha esposa de tudo aquilo que eu estava vivendo. Por exemplo, eu invisto... Francisco, você investe em conhecimento, investe em conhecimento. Só para você ter uma ideia, meu primeiro treinamento
quando eu comprei, eu paguei 497. Então, esses primeiros treinamentos que eu invisto, em quem você investe, Francisco? Em mim mesmo. Você acha que eu vou investir, comprar algo, pensando que eu estou investindo no produtor? Não, eu estou investindo em mim mesmo. Quando você pensa dessa forma, você está investindo em você mesmo. Aí presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você nessa manhã. Então eu pegava, comprava meus treinamentos, só que eu não falava para ela. Isso eu estava trazendo, eu estava vivendo uma mentira. Quando eu peguei esse código de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falei, não, esse código aqui é forte demais. Existe uma verdade aqui e eu preciso falar a verdade. Foi então que eu falei a verdade para ela. É tanto, gente, que durante esse período eu não fazia live. Por que eu não fazia live? Porque eu me sentia uma pessoa que tinha necessidade de aprovação. Como é, Francisco, uma pessoa que tem necessidade de aprovação? Explica pra gente. Uma pessoa que tem necessidade de aprovação é aquela pessoa que só faz as coisas se o outro aprovar. Então eu tinha essa necessidade de aprovação. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Então essa necessidade de aprovação começava logo dentro da minha casa. Gente, eu tinha vergonha de fazer uma live ou de fazer um vídeo na frente da minha esposa. Então o que acontece? Eu falei, não, mas isso está errado. Então quando eu entendi esse código, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu falei, mas tem que ter uma verdade aqui. Comecei a falar a verdade para ela. E aí dia 11, tá registrado isso, 11 de novembro do ano passado, 2022, eu falei toda a verdade para ela. Falei a verdade para ela e falei daqui. Quando eu peguei esse insight, em uma live com o Thiago Rocha. Ele falou assim, para você levar a sua mensagem para o mundo, você tem que primeiro levar ela para dentro da sua casa. Não adianta você querer levar a mensagem para o mundo se você não leva para os seus dentro da sua casa. Caraca, meu. Então eu tenho que desbloquear aqui dentro da minha casa primeiro. Então eu peguei e já falei a verdade para minha esposa. E ali daquele momento eu já comecei a fazer minhas lives. Então foi minha primeira live, tá registrado, dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro, e daquele dia para cá eu decretei fazer uma live todos os dias. Muitos dizem assim, Francisco, mas tem sentido, traz resultado? Gente, isso é um decreto. Quando você decreta, quando você declara, você tem que cumprir. Então se você for uma pessoa que cumpre, está no caminho. É mais fácil você aprender, você estando no caminho, presta atenção nisso aqui, nessa manhã de sabedoria, do que você que não faz. Quando você faz, você tem a possibilidade de perceber onde que estão os erros e começar a consertar os erros. Então é mais fácil errar para acertar do que nem errar. É mais fácil, eu vou até repetir, é mais fácil você errar para você ter as condições de acertar do que você nem errar. Pega esse código, seu código é muito forte. Então tamo junto aí, bora aí então pro Boots, dessa manhã. E aí o Boots, por exemplo, é algo que se você tem a necessidade de aprovação, você não vai fazer o Boots. Por que, Francisco, que eu não vou fazer o Boots? Porque a primeira coisa que você vai ter é a necessidade de aprovação. Então você vai sentir logo como uma coisa que vai te trazer vergonha. E isso não é para te trazer vergonha, entende? Quando te traz vergonha, algo te traz vergonha, você tem vergonha, é porque você tem necessidade de aprovação. Presta atenção nisso aqui. Então bora pro Boots, que é algo que também eu tinha vergonha de fazer isso. É muito forte. Gente, o Boots é o que? É a mentalização. É você mentalizar aquilo que você quer pro seu dia. Aquilo que você quer durante o seu dia ali. Então bora pro Boots. Esfrega suas mãozinhas aí. Coloca sua mão na cintura aí. E já fecha seus olhinhos. Respira fundo aí, gente.
Respira fundo juntinho comigo. Se você não quiser fazer, não tem problema, mas ó, respira fundo assim, ó. Mais uma vez aí. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. São 3 coisas que eu acesso todos os dias. Seu amor, sua graça, sua misericórdia que não tem fim. Obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que o Senhor nos dá novamente. Obrigado por eu renovar a minha identidade, eu renovar o meu propósito todos os dias, meu propósito de vida, que é fazer com que as pessoas possam cada vez mais fazer um mergulho para dentro de si e começar a trazer uma transformação para si. Essa transformação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Essa transformação que Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior, Jesus quis dizer que de dentro de você, não é de fora para dentro de você. Então, se fosse de fora para dentro, você ficava cheio, mas como é de dentro para fora, você fica vazio. Começa a entender nessa manhã o que é esse rio fluir do seu interior. Esse rio fluir do seu interior é saindo de dentro para fora, não é para você ficar cheio. Se fosse de dentro para fora, de fora para dentro, presta atenção, ó. Se fosse de dentro para fora, de dentro para fora você fica vazio, você transborda, que é algo que do seu interior. Quando ele fala do seu interior fluirão rios de água viva, é porque você vai transbordar. Mas se fosse do seu exterior fluirão rios de água viva, você ia ficar o quê? Obeso. Então, quando você entende que você tem que transbordar de dentro para fora, você começa a entender essa passagem. Então, que você possa nessa manhã, nesse dia, acessar esse rio. Que você possa se imaginar acessando esse rio de água viva. Esse rio que vai sair do seu interior. Esse rio que está contigo durante esse dia e toda a sua sabedoria. Essa sabedoria que você está buscando todos os dias, a sabedoria que você busca todos os dias, que é a sabedoria do alto. Respira fundo mais uma vez, assim, ó. Abre um sorriso assim e fala assim, gente, ó. Eu não vou ter mais vergonha. Vergonha foi embora. A vergonha saiu. A vergonha desceu nas águas do rio. Que massa. Porque muitas vezes você tem até vergonha de fazer algo. Por quê, Francisco? Necessidade de aprovação. Necessidade de aprovação se chama isso. É quando você tem a vergonha de fazer aquilo que o outro não vai aprovar. Ei, amigo. Quando você começa a entender que você já foi aprovado, já é aprovado por Deus, por nosso Pai, e você começa a acessar essa fonte, não tem como o transbordo não vir. Não tem como. Tamo junto, gente. Um beijo no seu coração. Faça um excepcional dia. Quando eu falo assim, faça um excepcional dia, você começa a entender.
É eu que faço o meu excepcional dia. Isso, é você que faz o seu excepcional dia. Nota essa frase aí para você, ó. Eu sou criativo. Coloque isso na sua mente do seu dia de hoje, ó. Eu sou criativo, pois sou filho do Criador. Tamo junto aí, um beijo no seu coração e faça um excepcional dia.